Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, né, nessa terça-feira. E olha, você não está confundindo nada não, viu? O Astério está ali. O Astério hoje é convidado, ele é entrevistado. Eu que vou ter o prazer de entrevistá-lo. Do outro lado. Né? Então ele está ali do outro lado, mas já ele volta aqui para o lugar dele. E eu estou tendo o prazer também de receber aqui o Luiz Carlos Moreira Jorge, uma pessoa que eu admiro bastante. Lá você sempre vê o Crica, né? Lá nas 24 horas, pois é. Esse aqui é o Luiz Carlos. E nós convidamos os dois aqui, né, para poder falar sobre uma pesquisa, a Real Big Data, que agora há pouco você viu aí no Gazeta Alerta, os dados, o Gabriel passou, o Astério comentou, e agora nós vamos mais uma vez passar esses números aí para você, e aí com comentário dos nossos dois repórteres aqui, que são especialistas nessa área de política, acompanham todos os dias, conhecem bem os bastidores e podem assim fazer uma análise desses números. Aí só para dar uma informaçãozinha antes, essas pesquisas foram feitas, as entrevistas, entre os dias 16 e 17 agora de agosto. 800 pessoas foram ouvidas em todos os municípios do Acre e tem uma margem aí de confiança de 95%. Quando os números estiverem aparecendo, lembre-se que nós temos uma margem de erro de 3 para mais ou 3 para menos pontos percentuais. E aí muitas vezes isso é importante porque dá um certo empate para alguns candidatos. Então nós vamos aqui, a primeira pesquisa, nós vamos apresentar os números na tela, acho que já está aí na produção. Quando você pergunta para o cargo de governador na espontânea, que aí você pergunta para a pessoa, olha, quem você votaria, sem dar nenhum nome para ela. E aparece aí o Gladson Cameli com 3%, porque como a pessoa está livre para falar qualquer um, ela vai dizendo. O Gladson Cameli aparece aí com 3%, o Alan Rick com 2%, Jorge Viana, Maílza com 1% e também o Tião Bocalão com 1%. Os outros, somando todo mundo, nós temos aí 2%. Brancos e nulos, 10%. E aí, não responderam ou não souberam responder, 80%. Vou começar falando logo com o Crica. Boa tarde, Crica. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Lembrando que eu fui o primeiro apresentador do Gazeta Entrevista, né? Ah, que prazer, que legal. Lembra, essa turma veio bem depois, né? Ah, tá. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, com o Astério, né? Turma da velha guarda aqui. E eu fui entrevistado pelo Luiz, quando ele era o primeiro entrevistador do Gazeta Entrevista. Né? História. Luiz, eu acho que toda pesquisa que a gente pega, o Gladson está sempre lá na frente, isso? Olha, isso me parece já sacramentado, né? O Gladson, se você pegar e dizer, nós temos que separar o governo do Gladson Cameli. O governo do Gladson não tão bom, mas ele é altamente simpático, né? Então, esses números aí são normais. Ô Astério, eu vi aqui que quando você não diz o nome, não estimula, 80% ainda parece que não querem falar ou porque estão se segurando para mais tarde. Como é que é? Tem muito indeciso, não? É porque na pesquisa espontânea, o pesquisador chega e pergunta assim, né, de cara, quem você votaria para governo? A pessoa vai lembrar ali, aí, tanto é que o Gladson não é candidato a governador e tem gente que diz Gladson, responde Gladson, né? É o que vem na cabeça. Mas então vamos para uma pesquisa que aí sim, agora essa é a estimulada, onde você já fala o nome dos candidatos. Olha só, aí nós temos 3 cenários. O primeiro é esse daqui. Alan Rick com 44%, Maílza Assis 18%, André Camay com 5%, Tordantas 4%, brancos e nulos 8% e 21% ainda não sabe ou não quiseram responder. Você vê aí que o Alan Rick, desde o início de todas as pesquisas, Luiz Carlos, ele sempre está liderando, né? Olha, ele lidera todas as pesquisas e sempre bem distanciado do segundo colocado. Agora, nós temos que levar em conta também um fator. Essa pesquisa, ela está na pré-campanha. Nós estamos há mais de ano da eleição, né? Então, a máquina não foi acionada. Se a gente pegar como exemplo a última eleição municipal, quem vinha liderando todas as pesquisas era exatamente o Marcos Alexandre. Quando veio na reta final, conseguiram liberar aqueles 140 milhões de reais e começaram a lambuzar a cidade toda, o Bocalão ganhou a eleição. Quer dizer, esse é um cenário atual, pesquisa momento, mas o Alan, é isso aí, ele aparece liderando todos, ele tem um nome consolidado. É um candidato muito forte, não se pode negar isso não. Aí vamos para o cenário 2, que eu vou pedir para o Astério comentar. Vamos para o 2. Nós temos aí agora, tirando a Maílza, nós tem aí o Bocalão. Então nós temos o Alan Rico com 38%,
Vem o Tião Bocalon com 27%, o André Camargo continua com 5% e o Tordantas com 4%. Brancos e nulos 8%, e não souberam, não quiseram responder 18%. Aí, Astério, a gente vê o seguinte, tirou a Maílza, o Alan Rick permanece lá em cima, mas o Bocalon já aparece bem também, né? O prefeito Bocalon, ele foi candidato várias vezes. E a pesquisa foi feita em todos os municípios do Acre. A Real Big Data foi feita em todos os municípios do Acre. Então, eu acho que esses números também apontam o quão ele tem eleitores no interior, Brasilé, Taciolândia, de eleições passadas, até porque o prefeito Bocalon ele é bolsonarista. Então, tem uma bolha bolsonarista nos municípios do interior muito forte, muito grande, quem precisa reconhecer. Então, a gente vê ali, e quando a gente observa aí nesse cartão, você vê que 18% ali não souberam, não quiseram responder. 44%, né, você tem ali, e tem ele com 27%, mas ali tem o eleitorado. O nível de indeciso chega a quanto? Está aqui na tela, Luiz, aí, ó. Olha só. 18% do nível de indeciso, ainda. quer dizer, é um número superior, Superior. né, à diferença entre Alan e Bocalon. Isso quer dizer que o Alan é um candidato muito forte, lidera pesquisas, mas que não está definido nada ainda, principalmente ainda, na né? pré-campanha, como o Luiz falou, né? E a pesquisa resiste um momento, né? Agora ele está estacionado. Agora, quando essa campanha entrar, quem vai ser o candidato? A Maílza ou o Bocalon? Há essa questão. Estou dizendo, olha, vamos botar o Bocalon e a Maílza, todos os dois candidatos, que aí levaria para o segundo turno. Mas numa, você acompanha, você é um jornalista tranquilo, Experiente, vem de longas datas, conhece da política, é verdade. Sabe que numa campanha política não existe esse negócio, vamos fazer uma campanha em paz. Vai haver ataque entre o Bocalon e a Maílza, ninguém segura a militância e termina um dos dois com raiva, né? Aí termina, não vou votar nada porque me chamou disso, chamou a Maílza daquilo, chamou o Bocalon daquilo. Eu acho que o poder, que é hoje o Gladson e o Bocalon, basicamente, deveriam sair com uma candidatura única, né? Com as duas máquinas na frente. Agora, o problema é que a Maílza não abre, né? E o Bocalon está se que assanhando. não quer, mas quer e fica... O Bocalon como o Chaves, né? o Bocalon Querendo, o né? Chaves. Querendo. Então vamos mostrar o cenário 3, que aí é legal que vocês podem falar sobre o cenário 3, aí você já traz, a gente traz o Tião Bocalon e a Maílza na mesma disputa. O Alan Rick com 35%, o Bocalon com 23%, a Maílza com 14% e o André Camargo com 5%, o Tordantas continua na mesma ali com 5% e 4%, os brancos e nulos 6%, e aí não sabe, não quiser responder, 13%. Agora Aí você tem os dois aí. Um detalhe, você soma os índices do Bocalon com os índices da Maílza, eles ultrapassam do Alan Rick. Aí ultrapassam. Aí é segundo turno, exatamente. E Vai aí, para 37. E aí isso aí que você falou, com os dois juntos. Dois juntos. Agora, é um sinal. Bocalon enfrentando a Maílza, vai ter briga, natural. A Maílza no governo vai deixar o pessoal do Bocalon lá no governo? Não vai. Vai abrir o governo para obras da prefeitura? Não vai dar briga natural. Aí entra dois personagens importantes no processo. Dois personagens importantes dentro desse grupo, que é o governador Gladys Cameli e o senador Márcio Bittar. Eles vão reger essa orquestra. Por quê? Márcio Bittar é ligado ao prefeito Bocalon, né? E o governador Gladys, claro, a Maílza, ele vem declarando que ele é a candidata dele. Então, eles vão ter que se entender ali para realmente definir candidatura única, até porque está sendo estabelecido aí o União Progressista, né? Que é PP com União Hoje, Brasil. né? Hoje. E homologando o Gladys como o presidente da União Progressista no Acre. Então, ele vai ser o maestro da orquestra ali. Agora, vai ter, eu acho que um trabalho de convencimento muito grande aí, porque dá segundo turno, dá, mas o Luiz colocou uma coisa interessante. Você sabe como começa, mas não como termina. O rastro de mágoas é muito grande. Ô, Luiz, mas quando a gente chega numa reta final da próxima campanha, essas pesquisas eles fazem internamente. Há possibilidade, de certa forma, da Maílza dizer assim, ó, não, peraí, nós vamos sair juntos, eu desisto de ser candidata a governadora, mas saio como vice. Há uma possibilidade de se mexer? Ela vice do Bocalon, você está Isso. falando? Rapaz, eu acho que é mais fácil o Ancelotti me convocar para centroavante da seleção brasileira. Ela está firme, então? Está convicta. Né? Tá. Ela está convicta. Tá. Porque ela vai... Nós temos que jogar nessa análise que nós estamos fazendo aqui a questão do STJ.
O julgamento do Gladys está pronto. O último recurso foi agora essa semana, para paralisar o processo, não paralisou. O voto da ministra já está com o revisor, o relator revisor, deve só marcar a data. Aí há aspectos. Se ele for absolvido, continua tudo como está. Certo. Se ele não for absolvido, se for tornado inelegível, é um fato. Se ele for tornado inelegível e tiver condição de recorrer no governo, é outro fato. Se for tornado inelegível e não recorrer fora do governo, aí a Maísa pode ter mais de um ano de governadora. Então, tudo isso que nós estamos falando passa muito pelo que vai vir do STJ. Então, eu vou mostrar um próximo recorte, que aí é uma coisa boa para a Maísa. A rejeição. Quando a gente vai para a rejeição, o Bocalhau vem liderando todas as pesquisas que aparecem. Ó, 39%, o Alan Rick com 23%, André Camargo 12%, Maísa 10%, Tordantas 9%. Todos, 4% disseram que todos, rejeitavam todos, e 3% não quiseram responder ou não souberam. O Bocalhau parece que tem esse problema, né? Pelo menos liderando para rejeição ele está, né? Na frente de alguma coisa ele Com está. 39%, uma rejeição alta, né? Uma rejeição muito alta. Se a gente observa, eu me lembro da rejeição do Bocalhau com o Marcos Alexandre, era 37, 35, 33, então ele sempre teve uma rejeição alta, né? Tanto é que é realmente quem é adversário dele. Agora, isso não significa necessariamente que ele não possa ganhar, até porque é 39%. O Lula chegou recentemente a 53%, né, de desaprovação do governo dele, que é um pouco diferente, mas dá para conjugar um pouquinho ali. Então ele tem 39%. Agora, o que eu observo, em cima do que o Luiz falou sobre decisão do STJ, o governador permanecendo no cargo e não disputando o Senado, eu acredito, é uma opinião minha, que ele não muda, que para ele a vice-governadora Maísa representa o melhor nome para dar continuidade. E de confiança e de também, né? Extrema confiança, passa por aí. Entendi. Extrema confiança. Por quê? Porque talvez um outro candidato desarrume um pouco o que está estruturado dentro do governo. Secretários, uma coisa ou outra. Então, eu ainda acredito que ele possa mantê-la assim como a sua candidata, né? Esse índice de rejeição, ô Luiz, parte também pelo fato de que você sendo prefeito da cidade, todos os problemas estão indo batendo na sua porta, né? Bate na sua porta, né? É a rua esburacada, é o lixo que não foi recolhido. Tudo isso forma lá uma pauta negativa, né? Para quem Mas na campanha a pessoa coloca tudo no... Pois é, mas nessa campanha passada, você tem que ver, Bocalhau tinha rejeição, como o Mastério falou, mas ele era apoiado pelas duas máquinas. Ele era apoiado pela máquina do governo e apoiado pela máquina da prefeitura. A reeleição dele. Né? Nessa eleição, na reeleição dele agora. Quer dizer, se ele sair candidato com a Maísa candidata, não. Ele vai enfrentar a máquina do governo contra ele. Tem esse aspecto aí. E o PP da Maísa assume a prefeitura. Ele é PL. Como é que ficaria? O Leitãozinho, como é que o Leitãozinho ficaria? Exatamente. Porque entendeu? o Alisson Besteiro Exatamente. que a gente É uma vai equação, né? é uma cria, uma equação. espécie de cria do Gladys Cameli. Aí a grande pergunta, né? Como é que fica o Leitãozinho? Vamos um rápido intervalo, e quando nós voltarmos, vamos falar sobre o quadro para o Senado. Aí é uma outra discussão. É boa. Então você vai lá, pega aquela sua aguazinha, um cafezinho, volta aí para você saber, você ficar conhecendo os números e também a posição aqui política de tudo isso. Já já eu estou de volta.